Olá, boa tarde. Aqui é o Ronaldo, sou diretor da Bitrip Intercâmbio. Hoje eu estou aqui com a Mariana, ela é representante da Spra Café e ela veio falar um pouquinho a respeito da escola para a nossa audiência. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Bacana. Então, hoje vamos falar um pouquinho, né, a respeito da Spra Café. A Spra Café, que é uma escola assim, que já tem mais de 30 anos, né? E ela já está presente assim, praticamente no mundo inteiro, assim, tem várias escolas, várias unidades. E hoje, assim, eu queria explorar um pouquinho mais. Assim, você pode falar um pouquinho a respeito da história assim, da Spra Café, como que ela foi fundada? A Spra Café é uma escola que foi fundada por dois irmãos, que eram professores de idiomas já. Eles são italianos. Quando eles foram para a Alemanha para estudar, eles viram que existia uma demanda muito grande por ensino do idioma local para estrangeiros. Tá. E foi assim que eles fundaram a nossa escola de Frankfurt, que até hoje é a nossa matriz. E depois foi crescendo. Hoje a gente está com 27 destinos pelo mundo todo. Legal. E foi expandindo primeiro pela Europa, e hoje a gente está em vários continentes, tudo. A gente trabalha com 7 idiomas diferentes. E o legal é que, assim, por mais que seja uma escola, uma instituição, a gente permite que cada escola tenha a sua característica local. Então, se você for estudar em Londres, você vai ter um professor inglês com o sotaque de lá, vai conhecer a cultura de lá. Se você for para o Canadá, já vai ser um perfil diferente, com cara de Canadá. Então, por mais que seja uma instituição só, uma instituição forte, que já está no mercado há muito tempo, ainda vai ter a cara local. Legal. E eu acho legal da Spra, porque assim, como ela começou na Europa, ela tem um público assim, europeu muito cativo, né? E aí o mix de nacionalidade dentro das escolas da Spra Café, assim, você encontra muitos europeus, né, assim, né, estudando lá, então o mix de nacionalidade fica bem variado, né? Então tem bastante asiáticos, europeus, né, tem bastante brasileiros, né, sul-americanos, então é bem forte esse mix de nacionalidade em praticamente todas as unidades, né? Por tradição, no começo eram só europeus que estudavam, né, que iam mudando de um país para outro dentro da Europa mesmo, e por isso que a gente é muito forte lá, muito conhecido, principalmente na Alemanha. A gente já é muito conhecido há bastante tempo, então, por mais que a gente tenha brasileiros nas nossas escolas, né, vai ainda ter um público bem maior, assim, da Europa, a gente atinge bastante a Ásia também, até o leste europeu, mas é legal porque os estudantes, quando eles vão para lá, eles têm a oportunidade de conhecer gente do mundo inteiro que fala todas as línguas, então vai ter que falar o idioma local. Legal. E das escolas, assim, dos destinos, assim, que vocês oferecem, né, vocês trabalham com os principais, né, Canadá, tem Estados Unidos, tem Inglaterra, né, mas também tem alguns outros destinos aí que não são tão comuns, né? Então, vocês abordam assim, praticamente o mundo inteiro, assim, né? E outros idiomas também, né? Você pode falar um pouquinho a respeito desses outros destinos que vocês também trabalham? Uma coisa legal da Spra é que a gente também foca em destinos muito turísticos para o estudante. Além dele aprender o idioma, ele ter esse interesse de conhecer o lugar onde ele está indo viajar. Tá. Então, por exemplo, a gente tem escolas no Caribe, a gente tem escola na Calábria para quem quer aprender italiano, a gente tem escola em Marrocos, tem a escola de mandarim em Pequim. Então, é o estudante procurar um lugar que ele tem vontade de conhecer e juntar isso com o aprendizado do idioma. Legal. E é legal porque, assim, não é uma escola que foca só no inglês. Tem 7 idiomas, né, diferentes. 7 idiomas diferentes que vocês focam. Então, na verdade, não é um foco, assim, de aprender inglês. É um foco de aprender, assim, né, mundialmente qualquer tipo de língua, né. Então, acho que isso que é um grande diferencial, né. E falando nessa parte diferencial, o que você acha, assim, que tem hoje, né, no mercado assim, de intercâmbio está cada vez mais profissionalizado, com escolas que, né, elas têm uma segmentação mais forte nesse idioma de inglês. O que você acha que é o principal diferencial assim, da Spra Café hoje? Uma coisa legal assim também da nossa escola, que a gente tem de diferente na nossa metodologia, é que a gente não pensa assim, no aprendizado só dentro da sala de aula. Tá. Então a gente foca muito na experiência como um todo que o estudante vai ter. O estudante vai chegar lá, vai ter as aulas dele, vai aprender todas as habilidades do idioma, mas isso vai ser durante meio período, por exemplo, se ele for para fazer o curso padrão, que é só 20 aulas por semana. No outro meio período, a gente quer que ele vá passear, que ele conheça a cidade, e por isso a gente oferece uma gama de atividades culturais assim, muito grande, atividades de lazer, excursões todo final de semana. A gente tem acomodações que o estudante ou vai ter contato com uma família local, ou com estudantes de outras nacionalidades, para ele ficar praticando o idioma também o tempo todo. E aí, às vezes, para aquele estudante também que quer focar mais no aprendizado do idioma ou quer algum curso diferenciado, a gente também tem as aulas à tarde, né, para quem quer fazer o curso intensivo ou super intensivo.
ou um preparatório para o certificado, ou até aulas individuais para aquele estudante que quer uma coisa mais focada mesmo no que ele está buscando, ou precisa de uma flexibilidade maior de horário. Então, é legal que tem como você ter todas as experiências, dividido pela acomodação, pela experiência passeando pela cidade e a experiência dentro da escola. Uma imersão cultural mesmo, né? Exatamente. Bacana. E o nosso público aqui na Bitrip, assim, a gente atende muito, assim, estudantes que já têm acima de 30 anos, muitas vezes, que já estão no mercado de trabalho e eles estão buscando se tornar mais competitivos no mercado. O que você acha interessante, né, dos cursos, né, que a Spral oferece, que encaixa com esse público? Além da gente ter toda essa parte de atividades de lazer, a gente foca muito na parte acadêmica também. Então, por exemplo, para um público mais executivo, a gente tem escolas que oferecem um programa de inglês para trabalho, por exemplo, as escolas de Londres, de Brighton. Em Brighton a gente tem uma residência para executivo, já com um perfil mais para o estudante que seja um pouco mais exigente, que vai ter um perfil de hotel mesmo. A gente tem, às vezes, para aquele estudante que está pensando em fazer um mestrado, fazer alguma coisa mais na área acadêmica, a gente tem os preparatórios para certificados, né, às vezes para o estudante que precisa de um certificado de proficiência, até para o trabalho mesmo, às vezes, né, e, como eu comentei também, as aulas individuais, que aí a gente consegue focar, por exemplo, um estudante que é engenheiro e quer fazer o inglês voltado para engenharia, a gente consegue montar essas aulas especificamente para ele. Legal, bacana. E você falou, né, nas escolas da Inglaterra, Londres, a localização dela, assim, como que ela fica ali? Não fica exatamente no centro, fica num bairro um pouco mais residencial, né? Isso, nossa escola de Londres, ela fica na zona 3, no bairro de Ealing, que é um diferencial, assim, bem interessante para quem vai para lá, porque o estudante vai ter aquela ideia do melhor dos dois mundos, assim, porque ele vai estar em Londres, vai estar numa cidade super turística, super agitada, mas ao mesmo tempo ele vai estar num bairro que ele vai ter contato com a cultura local, que ele vai ter um custo de vida até mais baixo também, porque ele vai viver como um local em vez de estar lá como um turista. Então ele vai ter esse contato com o dia a dia do londrino, vai estar num bairro que vai ser o bairro onde o londrino mora, o londrino vive, mas ao mesmo tempo, se ele quiser ir para o centro para passear, em 20 minutos ele está lá. Legal. Ele pode pegar o transporte, né, metrô, e 20 minutos ele já está no centro da cidade. Isso, 20, 30 minutos, dependendo do ponto que ele quiser ir para o centro da cidade, super rapidinho. E mesmo assim, se ele quiser fazer compras, essas coisas, ele consegue fazer isso no bairro que ele está mesmo. Bacana. E as acomodações, inclusive, são bem próximas da escola, porque vai ser tudo lá no bairro. Então, ele vai realmente ter a vida do londrino lá. Bacana. E você falou, Mari, a respeito da Inglaterra, de Brighton. Brighton é uma grande alternativa, assim, para quem quer fugir daquele custo de vida um pouco mais alto, né, que Londres tem, né, porque é uma grande cidade, é uma das cidades mais visitadas da Europa, então acaba tendo um custo de vida um pouco mais alto, né. Brighton é uma opção interessante para reduzir esse custo, né. Você pode falar um pouco a respeito da escola de Brighton? Nossa escola de Brighton fica bem no centro da cidade e a gente tem uma residência própria que fica bem de frente com a praia. Tá. Então é legal porque o estudante vai conseguir ir a pé da escola para acomodação, vai estar perto de tudo que ele vai precisar para o dia a dia, então raramente ele vai precisar pegar transporte, tudo que já diminui bastante o custo, além de mercado, todas essas coisas também ser mais barato lá. E se ele quiser passar uma tarde em Londres, ele pode pegar, dependendo do transporte que ele pegar, em 45 minutos, uma hora, ele já está em Londres. Isso é legal. Então ele consegue também estar sempre visitando uma cidade maior, e Brighton vai ter tudo de qualquer forma, tem shopping, tem pub, tem restaurante, tudo que ele quiser. E a residência fica perto ali do Brighton Pier, né? E ali, como é um ponto turístico, que é o principal ponto turístico de Brighton, é legal porque tem toda a infraestrutura ali, né? De mercados, tem a parte de shoppings, né? Lojas, então tudo tem ali muito próximo para quem precisar. Você não precisa nem sair dali para ir para o centro para comprar as coisas. Ali tem toda a estrutura, eu achei muito interessante ali. E até na própria acomodação tem restaurante, então se quiser acordar e tomar café da manhã tem um pub lá... embaixo, né? Pub não é só para beber cerveja, né, gente? Né? Então, pub, assim, você tem o café da manhã, que você pode tomar, eles oferecem almoço também, né? Refeições e tal. Então, é bem interessante, porque toda a estrutura já está ali no prédio da acomodação, né? E, assim, como vocês têm bastante unidades pelo mundo todo e tal, né? Assim, muitos estudantes chegam aqui na agência e perguntam assim, né? Qual o destino que tem menos brasileiros, assim, né? Para onde que eu vou, para não ter tanto contato, eu poder desenvolver o inglês melhor, assim, né? Qual a dica que você pode dar?
A gente tem as nossas escolas do Canadá, a gente tem uma média, assim, de 5% de brasileiros, dependendo da época do ano, no máximo 10% de brasileiros. É um destino bem legal, assim, para adaptação pela cultura, que às vezes acaba sendo um pouco mais próxima da nossa, fica mais fácil até de se adaptar para quem vai ficar numa casa de família, né? E hoje em dia também é bastante procurado porque o custo de vida é mais baixo, né? Então, às vezes, o estudante consegue fazer um curso mais intensivo ou mais longo, né? Ficando lá pelo mesmo custo que ele teria em outro lugar. E mesmo por essa opção de ter poucos brasileiros também, né? Acaba sendo legal porque o estudante acaba tendo que falar inglês, porque ele não vai encontrar muita gente lá em volta dele na escola que vai falar outro idioma, vai falar português, né? Canadá, né? Você falou de Canadá. E Canadá é um destino, assim, que hoje, né, tá muito popular, né? A maioria tá querendo viajar para lá, para estudar e tal. A Sprá Café, ela tá espalhada, né, para alguns destinos ali interessantes no Canadá, né? Além dos tradicionais, né? Toronto, tem Vancouver e tal. Me fala, assim, né, dos outros destinos, né? Assim, né, Ottawa, tem Vitória, tem Calgary, né? Essas cidades, né, qual que é o perfil do estudante que vai para lá, assim, né, dos brasileiros que vão para lá? Você pode explicar um pouco melhor, assim? Vai depender muito da personalidade do estudante, para começar, que é uma coisa que eu sempre falo assim, legal da gente ter 6 escolas no Canadá, na verdade, isso no mundo inteiro, a gente sempre vai ter cidades com perfis muito diferentes. Sim. Então, o estudante, às vezes, mais agitado vai combinar mais com uma cidade, o estudante mais calmo combina mais com outra. Mas, em geral, por exemplo, Calgary acaba sendo um destino que acaba atraindo aquele estudante que já está mais focado em fazer uma faculdade no exterior, ou que está pensando no mercado profissional, por ser uma cidade que está em crescimento muito grande, então que tem muita possibilidade no ramo da indústria mesmo, Legal. né? Então, se ele vai estudar inglês e depois já direcionar para um college ou para uma universidade, né, é interessante esse destino porque ele já consegue, né, fazer toda a sequência de estudos dele, né? Além de ser uma província que o custo já é um pouco mais baixo para quem vai fazer faculdade, né? Que facilita no total, acaba dando uma diferença, né? Legal. Ottawa também é uma cidade legal, é bem pequenininha, é bem sossegada, então às vezes o pessoal tem um pouco, quem tá acostumado com cidade grande tem um pouco de dificuldade de se adaptar lá, mas por outro lado, é uma cidade super multicultural, então acaba atraindo também, às vezes, aquele estudante, a nossa escola do Canadá com uma média de idade mais alta, porque acaba atraindo aquele estudante que às vezes já viajou, ou que quer alguma coisa diferenciada, mais cultural, diferente daquele estudante que às vezes vai para Vancouver, Toronto, que às vezes está buscando mais festa, né, mais jovem, primeiro intercâmbio. Entendi. Bacana. E Vitória, assim, é muito próximo de Vancouver, né, eu já estive em Vitória, mas eu não sei exatamente o perfil do estudante que vai para lá, né, porque eu estudei em Vancouver, mas Vitória, como é muito próximo, né, qual que é a sua percepção daquela cidade ali, assim, vai mais estudantes o quê? Mais jovens, assim, mais garotada? Qual que é o perfil da cidade? A gente tem uma demanda de estudantes um pouco mais velhos também para Vitória, mais ou menos pela mesma ideia de Ottawa, porque é legal, às vezes, aquele estudante que é uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo ele quer estar perto da cidade grande. Em Vancouver, né, ele vai ter todo esse acesso fácil, tudo fica fácil para quem está em Vitória. Mas, por ser uma cidade pequena, fácil de se locomover, com bastante universidade, acaba tendo um perfil um pouco mais jovem. Sim. Uma coisa legal é que, às vezes, principalmente Vancouver e Vitória, assim, às vezes a pessoa está numa cidade, conheceu a outra, quer fazer a transferência de uma unidade da nossa escola para outra, é só eles solicitarem, que aí a escola providencia tudo. Então, o estudante às vezes chegou em Ottawa porque achou que ia ser a cidade ideal para ele fazer o intercâmbio, mas, sei lá, chegou lá e ficou entediado porque achou a cidade muito pequena. Ele consegue fazer transferência para uma cidade maior. Bacana. Então, a gente consegue sempre, e o legal é que ele vai aproveitar a mesma metodologia, os mesmos livros, ele pode pegar o livro que ele estava usando na escola de Ottawa, por exemplo, e levar para a escola de Toronto e continuar de onde ele parou. Perfeito, legal. Então, é bem sossegado, dá para você meio que se arrepender no meio do programa e mudar de ideia. Legal. E dos destinos, assim, que a Sprá oferece, assim, que geralmente os brasileiros conseguem ter uma facilidade de adaptação com o inglês, né, assim, porque em vários lugares você tem, né, o sotaque diferente em Inglaterra, ou nos Estados Unidos, né, ou em algum outro país. Qual que é o destino, assim, que geralmente eles têm mais facilidade, assim, para se adaptar? Em geral, pelo que uma coisa que a gente sempre comenta sempre tem aquele período de adaptação, independente de onde o estudante for, né? Então, primeira semana sempre vai dar um nozinho na cabeça, né?
Mas uma coisa que é fato é que o brasileiro está mais acostumado a ouvir o inglês americano, então indo para os Estados Unidos, para o Canadá, já acaba facilitando um pouco mais, porque o seu ouvido já está mais acostumado de ouvir música, assistir filme e tudo. E no Canadá, eles acabam usando menos gíria, essas coisas todas. Então, o que o pessoal comenta bastante é que no Canadá acaba sendo um pouco mais fácil de você começar essa adaptação, né, do ouvido, tudo. Mas isso não impede também, assim, meu sonho é conhecer Londres, vai pra Londres. Você vai, às vezes, demorar um pouquinho mais pra adaptar o ouvido, pra ir pros londrinos te entenderem. Mas isso é a primeira semana, depois vai. Legal. Bacana, então. Então, Mari, obrigado aí, né, pela sua presença aqui na agência, por ter dado essas dicas para os estudantes e tal. E para todo mundo que curtiu esse vídeo também, né, pode dar um joinha e também se inscrever no nosso canal para que você acompanhe mais novidades sobre esse mundo do intercâmbio, tá ok? Então, um grande abraço. Obrigada eu. Obrigado, Mari, mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.